Irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco por intermédio dessa palavra. Vocês estão com os corações prontos para receber essa palavra? Se sim, declare: eu creio. Independente de ouvi-la, creia que ela sirva para você. Será que você tem essa coragem? Vamos embora para cima, vamos colocar mais um tijolinho na construção? E o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Quero ler com vocês o capítulo 7, a partir do versículo 8, para aquilo que o Senhor quer falar. Ele fala assim, não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por ter enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo, portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Belíssima palavra, irmãos, do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Essa segunda carta, ele explica o motivo da primeira carta. Na primeira carta, a igreja de Coríntios passava por vários problemas. Entre um que eu posso destacar, era um presbítero da própria igreja que se relacionava com a sua própria madrasta. Sim, relações de cunho sexual, e tratava isso, pelo que parece, dentro da normalidade dos âmbitos ali na região onde eles celebravam o culto. E a carta, como ele fala nesse próprio texto que eu li para vocês, foi bastante severa. Ele dá várias diretrizes, como casamento, divórcio e celibatário, o corpo como templo do Espírito Santo, ações judiciais entre os irmãos, e trata dessa questão. A Coríntios passava por uma questão de influências, porque como ela era uma cidade portuária, recebia bastante comerciantes, tinha influência de tudo quanto é tipo de cultura, sem falar que era ali na Grécia. O auge da questão filosófica, dos pensadores que tentavam achar resposta para o sentido da vida. E pensando nisso, eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a esse texto que eu li com vocês. Ele fala, não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela causou. Mas vamos pegar essa primeira parte. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa. Li a segunda parte para que vocês entendam. Embora ele tenha, em algum momento ali, titubeado. Por quê, irmãos? É bem simples essa questão. Nós precisamos, quando nós formos julgar um caso, e eu já passei por isso, eu tive grande dificuldade, meu irmão, na minha vida cristã, em julgar a situação, julgar uma pessoa se ela é boa, se ela é ruim. Nós precisamos fazer julgamentos, não julgar a pessoa no sentido de condená-la, como nós vemos o caso da mulher adúltera, de João capítulo 8, que o Senhor Jesus diz para os fariseus, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, porque todos nós temos pecados, irmãos. A grande questão é observar se a pessoa ela está disposta a caminhar com Jesus e ser aperfeiçoada, para que ela venha cada vez mais ser uma versão melhorada de si mesma. Então nós precisaremos observar quem quer ou não quer, e é o que Paulo enfrentava justamente com aquele presbítero que parece que não queria arrependimento. Então nós precisamos, irmãos, observar bem as minúcias da questão. Eu mesmo já fiz julgamentos muito precipitados, inclusive com Deus, irmãos. Eu vou contar um testemunho aqui rapidamente, depois do que eu ler o versículo em questão que nos orienta a isso. Sobre tudo aquilo que estava acontecendo ao nosso redor. A gente precisa avaliar todos os pontos de vista, o possível. Olha, em Deuteronômio 17, versículo 4, fala, investiga o caso a fundo, para ver se é verdade, se for de fato comprovado que se fez tal abominação em Israel. O que o legislador Moisés está falando? Que nós devemos observar
todas as minúcias, todos os pontos de vista. Ele orientava, inclusive, a ter pelo menos 2 testemunhas antes de acusar alguém. Como, por exemplo, era o caso do presbítero. Para quê, irmão? Para que nós não venhamos apoiar na nossa verdade ou no nosso sentimento. Eu falei para vocês que o meu carro, ele estragou e, bom, não se sabe ainda. Ele queimou um componente eletrônico que chama sonda. A sonda ela é responsável por quase toda a movimentação, e o meu carro ele é semi-elétrico, por quase toda a movimentação eletrônica do carro. O problema é que quando queima esse componente, o carro começa a consumir muito combustível. O meu carro faz uma média de 14 a 16 quilômetros com 1 litro de gasolina dentro da cidade. Eu tenho um pé bastante econômico, vamos dizer assim, e até porque o meu trabalho exige, o meu carro é bastante econômico. Estava fazendo 7,5, 8, tive que levar. O mecânico não sabe se foi combustível adulterado, se foi a chuva que nós tivemos aqui no sábado, uma chuva enorme, uma chuva que caiu granizo. Eu precisei esconder o meu carro debaixo de uma árvore daquelas que é chamada de chorãozinho, não sei se vocês já viram. Escondi para diminuir, porque não estava chovendo água, estava chovendo pedra, literalmente, tac, 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 assim no carro, e eu tive que me esconder ali por uns 10 minutos, e saí vindo para casa, mas eu fiquei, em determinado momento, até irritado com Deus, pensando, por que o Senhor não me avisou, por que eu não consegui identificar, por que não movi no Espírito, mas a minha mãe tinha mandado aviso para mim, que na região da minha casa já estava chovendo pedras, só que eu não dei ouvido. Por quê? Porque eu queria ganhar dinheiro. E eu não sei até hoje se foi resultado do combustível estragado, se foi da água que entrou, se foi o próprio uso. O mecânico deu essas 3, mas eu fiquei muito irritado e mexeu com o meu sentimento esse final de semana, irmão, isso, porque eu gastei dinheiro e cheguei a orar para Deus e falei, Senhor, eu preciso aprender a me mover pelo Espírito, eu preciso aprender, sabe? Só que ele falou assim, Alisson, não é por aí, eu quero te ensinar algo. Ele falou no meu coração, mas eu não estava disposto a ouvir, irmão. Eu não estava disposto a ouvir, minha irmã, por quê? Porque eu não queria tomar o prejuízo. Mas depois eu fui entender, eu fui observar tudo e fui ver, com sabedoria, o profundo, o que tinha acontecido. O Senhor, aqui tem uma festa, irmãos, ela chama... Eu não vou falar o nome não, para não queimar o filme, mas é uma festa que você vai pegar ela acontece aqui no Teatro Municipal, e essa festa, ela foi paralisada por causa da chuva. O detalhe é que essa festa leva muitos jovens. Eles vão semi-nus e ali rola todo tipo de coisa. E a gente ficou sabendo que eles tomaram um prejuízo muito grande e não houve a festa. Houve só no domingo. Bom, eu creio que essa festa nem vai haver ela mais aqui, para te falar a verdade. E talvez tenha vindo como um julgamento de Deus. Deus não vai interromper o agir dele com relação à humanidade por minha mera vontade. E eu fiquei naquele momento um pouco irritado, mas eu comecei a investigar mais fundo, mais breve, e o Senhor, logo depois que eu me arrependi, porque eu fiquei com muita vergonha de Deus logo depois disso, irmãos, orei para ele e pedi perdão, logicamente, e fiquei com muita vergonha de fazer um julgamento precipitado, porque eu julguei até o dono do posto onde eu estava, que era gasolina, achando que era gasolina adulterada, e não tem como saber, irmão. Pode ser até velhice do carro, não tem como eu saber. Estava bem bastante preto e eu não podia gastar dinheiro, era um momento que eu vinha me levantando financeiramente. E a gente fica meio bravo com essas coisas, irmãos, mas Deus estava no controle, Ele sabia o que faz, tanto que Ele está me dando recursos, já me levantei rapidamente e já estamos na luta novamente. E é isso que Paulo vai falar, porque olha o que ele fala. Ele diz assim, embora a princípio havia lamentado a dor que ela lhe causou, ainda que por algum tempo. Por quê? Porque ele foi severo com todo mundo por causa de um. Mas Paulo escrevia as cartas de forma proposital, sim ou não? Toda a Bíblia, meu irmão, vai falar em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, em 2 de Pedro capítulo 1, versículo 14, se eu não me engano, que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que nenhuma profecia é sem a inspiração. Inclusive essas cartas que nós estamos lendo, essas palavras estão aqui por algum motivo. Tem um propósito divino nelas. Deus quis que elas estivessem sido escritas. Então Paulo escreveu inspirado, irmão.
Deus sabe exatamente como fazer, meu irmão. Por quê? Paulo, olha, vamos ler novamente. Embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhe causou, talvez Paulo quisesse ser mais agradável. Talvez Paulo não quisesse falar com tanta dureza, mas naquele momento Deus viu que era necessário ser um pouco mais duro. Deus sabe exatamente o que está fazendo, meu irmão. Em Jeremias 17:9 vai falar que o coração do homem é enganoso. É enganoso, e nós precisamos crer naquilo que Deus está fazendo na nossa vida, no momento em que Ele está fazendo. Provérbios 28, versículo 5 diz: os maus não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor e seguem as suas leis têm uma boa compreensão da sua justiça. Esse caso aconteceu logo antes de vir essa palavra para mim, irmãos. E logo depois que eu me acertei com o Senhor, que eu tentei entender, porque eu entendia que o Senhor poderia ter me avisado, sabe? Que eu poderia ter fugido daquilo, mas eu acabei me convencendo de que eu julguei o dono do posto, que eu acabei julgando até o próprio Deus, que Ele poderia ter me avisado, mas eu pude pensar que tem a terceira opção, que pode ser, o meu carro já está bem rodado, e eu creio que essa é a terceira opção, irmão. Mas eu não queria gastar dinheiro, como Paulo não queria enviar uma carta severa. No versículo 9 ele fala: agora, porém, alegro-me por tê-la enviado. Olha, irmão, por quê, irmão? Por que ele alegrou? Porque, sabe, meu irmão, Deus conhece as veredas, Deus conhece os caminhos que produzem resultado. Nós precisamos confiar nisso. Olha, vamos ler novamente. Agora, porém, alegro-me por ter enviado. Fez a vontade de Deus, mesmo parecendo não que o coração dele estava mandando não fazer. Quantas vezes, irmãos, nós somos assim? Quantas vezes não conseguimos compreender os seus caminhos? Quantas vezes não conseguimos visualizar? Por quê? Porque Deus age num patamar diferente de nós. Deus vê conversas que nós não vemos. Deus observa coisas que nós não observamos. Os olhos deles estão atentos a toda a humanidade. Ele sabe quem é bom, ele sabe quem é mau. Por isso que eu sempre falo que quem tem uma promessa, confia na promessa. Por quê? Mesmo que seja com referência a outra pessoa, porque Deus já viu se essa pessoa vai se arrepender ou não, irmão. Deus conhece, Ele sabe como tratar, Ele sabe como tocar em cada um. E Ele soube, por exemplo, como me tocar. Eu falei, eu depois, irmão, de tudo, eu me levantei em oração e falei: Senhor, obrigado pela sabedoria. Por quê? Porque, irmãos, como eu disse no começo, eu era muito precipitado em fazer julgamento. A partir de agora, não quero ser mais. Por quê? Porque eu posso pecar contra o meu Deus. Olha, em Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Mesmo que seja doloroso, mesmo que seja difícil, como o meu caso, mesmo como seja o do Paulo, alguma coisa nós vamos aprender ali, irmão. Eu tenho plena convicção. Porque Paulo fala assim, ele fala assim, por tê-lo enviado, não pela tristeza que causou. Paulo não se alegrou com a tristeza, e nós não devemos nos alegrar com a tristeza dos outros, irmãos. Não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. A dor o levou ao arrependimento, irmão. Então, Deus conhece as veredas que produzem resultado. E Ele fala, foi o tipo de tristeza que Deus espera do seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum. Não lhe causou mal algum. E isso traz uma verdade, irmão, que poucas pessoas conseguem aceitar. Vamos ler novamente? Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal nenhum. Está falando que Deus espera tristeza, irmão? É isso mesmo que eu li? Nem todo sofrimento, irmão, nem todo sofrimento, minha irmã, produz morte. Principalmente os que vêm da parte de Deus. Com Deus nós sofremos em propósito. Com Deus nós temos a liberdade, sabe, de clamar a Ele e tentar entender o que está acontecendo. No meu caso, me causou aflição, irmão. Por quê? Porque eu tenho algumas promessas do Senhor Deus e não estava combinando naquele momento. E parecia que era um momento que nós íamos decolar.
E eu venho numa crescente em algo que eu tenho visto a mão de Deus na minha vida, irmãos. Eu sei que eu não posso falar muitas coisas, para quê? Para que o inimigo não venha a ter o ouvido sobre aquilo, o invejoso, né, irmão? Eu estou falando, eu tenho que ter sabedoria, estou falando numa plataforma pública, mas aquilo que me foi permitido e aquilo que eu passei, eu vou relatar para vocês, eu não tenho problema nenhum. Passo dificuldade como todos os outros. Agora, nem todo o sofrimento que vem para nós vem para a morte. Alguns para agregar sabedoria, alguns para agregar conhecimento, alguns para nós vermos a mão de Deus agindo e gerar confiança dentro do nosso coração, sabendo que Ele está conosco e que Ele é poderoso para nos fazer suportar qualquer obstáculo que se coloque de frente. Olha o que Davi fala em Salmo 69, versículo 67. Aliás, eu não sei se foi Davi que escreveu o Salmo 119, uma parte sim, eu não sei se é essa parte. Eu creio que essa parte sim, mas olha, ele fala, Salmo 119, versículo 67, ele fala: antes de ser castigado, eu andava pelos meus próprios caminhos errados, mas agora obedeço a sua palavra. Ele reconheceu a direção que o sofrimento deu a ele. Ele parou para refletir no meio da dor. Ele não continuou dando murro em ponto de faca. Ele entendeu que a lei do Senhor é capaz de guiar ele. As promessas do Senhor é capaz de guiar ele num caminho bom. E foi o que Paulo experimentou aqui. Olha, ele fala, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. E esse é o propósito de Deus sempre para a nossa vida, irmão. Sempre quando eu falo de julgamento aqui, eu vejo a graça de Deus. Ele precisa julgar todas as ações, porque na 1:3 diz que Deus não toma o culpado por inocente. Por mais que Ele nos perdoe, muitas vezes Ele vai deixar nós colher, a maioria das vezes Ele vai deixar nós colhermos, meu irmão, o fruto amargo do nosso pecado, o fruto doloroso do nosso pecado. Deus permite momentos de dor para quê, meu irmão? Com a intenção, com um propósito único, de nos salvar. Vamos ler novamente? Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em vida. Olha, vamos ler agora Salmo 119, no versículo 67 ele diz: antes de ser castigado, eu andava pelos meus próprios caminhos errados, mas agora obedeço a tua palavra. Agora olha no 71, o castigo que o Senhor me deu foi bom. Eu quero repetir isso. O castigo que o Senhor me deu foi bom para mim. Só assim aprendi a pôr em prática as suas ordens escritas. Muitas pessoas vão precisar sofrer, meu irmão, para vivenciar na prática o Evangelho, para saber o que o Evangelho é capaz de produzir, para entender isso, meu irmão, para poder, sabe, chegar à sabedoria. Muitas vezes a dor nos leva até lá, esse processo de salvação é o que o salmista está falando. Olha, agora ele fala, ele termina, eu quero falar assim, ó, ele fala assim, ó, não é uma tristeza que causa remorso, não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte, irmão. Então, aqui nós precisamos crer em todo o processo que nós temos que viver, porque, meu irmão, Deus sabe como fazer, Ele sabe sim. Ele permite os momentos de dor com a intenção de salvar, não com uma intenção. Então, por isso, a tristeza que vem do mundo, ela nos dá justamente uma direção, irmão, de morte, de que Deus não está conosco, de que Deus não está vendo, de que Deus não está agindo. Não, Ele age por meio da dor também, irmão. Ele age por meio da dor. Olha, em Mateus, quero ler com vocês, do capítulo 27. Não vou ler não, irmãos, não vou ler não. Vou só mencionar com vocês no capítulo 27, do versículo 3 ao 6, conta a história de Judas. A palavra fala que ele sentiu um remorso profundo, e ela usa essa palavra, remorso, que é justamente essa tristeza que produz aqui, que ele está falando dessa aqui, ó, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Por quê? Ele foi tentar devolver as 30 moedas. Ele foi entregar, ele falou assim, eu entreguei a vocês um homem que é inocente. Ele não fez nada para merecer a cruz. Está falando de Judas, entregando justamente Jesus à cruz. Só que os fariseus olharam para ele e falaram assim, nós não podemos fazer nada por você. Judas atirou as moedas, os fariseus não quiseram nem receber. A palavra fala que depois em Atos que ele se enforcou.
E os fariseus pegaram aquela moeda e compraram um cemitério. Olha o tanto que eles eram manipuladores e articuladores. Falaram assim: não podemos aceitar essas moedas de volta, embora tivessem vontade. E aí usaram como doação para construir um cemitério. O dinheiro que usou o Senhor Jesus, que usaram para entregar o Senhor Jesus, virou um cemitério chamado campo de sangue, campo de morte. Vocês entendem? Então, o remorso de Judas, porque ele foi na religião, irmão, não foi em quem precisava. Vocês acham, vocês creem que Jesus perdoaria ele? Eu tenho plena convicção, irmão. Só precisaria esperar 3 dias, mas não tinha arrependimento nele. Agora nós vemos o contraponto. Pedro, em João capítulo 21, mostra que ele voltou nas velhas práticas, depois de negar Jesus as 3 vezes, estava voltando. Jesus tinha prometido fazer ele pescador de homens, mas ele estava ali pescando peixe. Só que Jesus apareceu lá, com a fogueirinha, remontando o mesmo cenário de dor, porque ele negou Jesus durante uma fogueira produzida pelos soldados, por aqueles que estavam maltratando o nosso mestre. Mas Jesus carinhosamente montou ali e colocou um peixe, um pão que tem um simbolismo assando ali, e chamou eles. Pedro pulou, irmão, e foi ter com Jesus. E 3 vezes o Senhor perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Ele: você sabe que eu te amo, Senhor. E ele: então apacenta as minhas ovelhas. Só que na 3ª vez que ele perguntou, a palavra fala que Pedro se encheu de uma tristeza profunda. Está em João capítulo 21, versículo 17. Uma tristeza profunda. E o Senhor Jesus falou para ele: então vá e apacenta as minhas ovelhas. E nós sabemos o que aconteceu com Pedro. Logo depois, se tornou um dos homens, mais usados por Deus. Logo depois do Senhor Jesus Cristo, Deus usou muito Pedro. Ele ressuscitou Dorcas, ele levou a palavra até os confins da terra e seguiu verdadeiramente. O Senhor Jesus está entregando a sua própria vida, sendo pendurado de ponta cabeça numa cruz. O que nós aprendemos com isso, irmão? Nós aprendemos que se ficarmos perto de Jesus, o nosso pecado nunca vai ser problema, porque o Senhor dá conta do nosso pecado. Então, o segredo está justamente aí, irmão. Nós não nos movermos pelo nosso próprio entendimento e deixar Deus fazer, porque Ele sabe como faz. E eu quero terminar com Salmos, mais uma vez, 119, Salmo 119, eu quero ler com vocês o versículo 14, que diz: fico tão alegre andando de acordo com a sua vontade revelada, como os que possuem grandes riquezas. A nossa riqueza, meu irmão, a nossa riqueza é saber que Ele zela por nós. Todas as pessoas, como Judas, por exemplo, que tentaram, conseguir um corpo mais bonito, tentaram com silicone, tentaram encontrar nas festas, nas baladas, tentaram encontrar nesse mundo que o mundo oferece. No final da sua jornada, assim que atingiram um propósito, e alguns até conseguem atingir, conseguiram verificar que tinha um enorme vazio. Mas o que o salmista está falando é que ele fica muito alegre, andando de acordo com a vontade revelada, como os que possuem grandes riquezas. Só que essa vontade, ela é permanente, porque céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.